Oi pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou a Paloma Sacramento, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre resiliência em diagnósticos crônicos. Para começar, o que é resiliência? Resiliência é a habilidade da gente aprender e superar cenários de adversidades. Então a gente precisa entender que o ser humano, ele vivencia diversos cenários em sua vida, diversos momentos de mudança, de adversidade, e conforme a gente vai vivenciando esses cenários é onde a gente aprende a lidar com eles. Algumas vezes a gente já está um pouquinho mais pronto para o cenário e outras vezes a gente está totalmente despreparado. E essa habilidade ela é desenvolvida ao longo da nossa vida, e tem muito a ver com as relações que nós constituímos, com a forma que a gente vê a vida e diversas outras coisas que impactam no nosso desenvolvimento. A constituição da resiliência, ela possui 3 características que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira característica é o nosso sistema de crenças. O que isso quer dizer? Então, a nossa resiliência, ela se baseia na forma que a gente vê o mundo, que a gente percebe o mundo, na forma que a gente constitui as nossas crenças, né? Então, são as crenças que eu aprendi desde a minha infância, que elas foram reforçadas na minha vida adulta e são reforçadas durante toda a minha vida. Então, a gente está falando de um período desde o nosso nascimento até a vida atual. Então, as crenças são tudo aquilo que acreditamos e a forma que a gente enxerga o mundo. E qual que é um ponto interessante quando a gente fala de sistema de crenças, né? Dentro desse sistema de crenças, a gente tem diferentes perfis. E um deles que eu quero abordar com vocês aqui é o perfil mais otimista e um perfil mais pessimista. Então, quando a gente pensar aí nas crenças, é importante que vocês entendam qual que é o perfil que você tem. Se é um perfil mais otimista e um perfil mais pessimista, porque no perfil pessimista a gente precisa olhar e cuidar durante esse enfrentamento da resiliência para conseguir elevar o nosso olhar para entender quais são as possibilidades frente a essa situação adversa. A segunda característica da constituição da resiliência são os padrões de organização. E o que isso quer dizer? Isso tem muita conexão com os nossos recursos sociais e econômicos. Então, a sociedade que a gente tem inserido, né, o meio que a gente tem inserido, então muita relação com a nossa família, quais são os recursos que eu tenho para impactar ou não a minha adversidade de uma forma positiva ou negativa. Então a gente tem que olhar para o meio social também, isso impacta diretamente na nossa resiliência, na constituição da nossa resiliência. E tem a ver também com a nossa flexibilidade, né, que é algo interno. Então a gente tem esse olhar para o meio, para o externo e para o interno. E a flexibilidade ela é conectada com como que eu reajo às mudanças, qual é a abertura que eu tenho para mudar, para transformar, para solucionar problemas. A terceira característica da constituição da resiliência são os padrões de comunicação. E aqui a gente tem que entender que não é só a comunicação no sentido de uma comunicação clara, de uma comunicação fácil e simples, mas tem a ver com a clareza que a gente tem sobre as nossas emoções. Como que a gente percebe as nossas emoções, qual que é o nosso autoconhecimento sobre essas emoções e o quanto que eu consigo verbalizar e posicionar eles no mundo. Então, esse padrão de comunicação está totalmente vinculado com uma forma que eu entendo as minhas emoções para fazer, trabalhar elas de fato, né, de uma forma ideal e adequada no mundo. Agora eu tenho 3 dicas para vocês começarem a fortalecer, né, e cultivar a resiliência de vocês e começar aí o seu processo de autodesenvolvimento e de autoconhecimento para ficar mais forte nesse cenário de adversidade. A minha primeira dica é trabalhar a positividade frente à adversidade. Então, como que funciona isso? É um pouquinho do que a gente falou sobre flexibilidade e de ter um olhar otimista frente à adversidade que você está vivenciando, frente a esse diagnóstico crônico, começar a entender o que pode ter de positivo nessa relação. Eu sei que vocês devem estar pensando, nossa, como assim, né? O que tem de positivo numa doença crônica? Mas às vezes a gente precisa ampliar o nosso olhar e ir além da doença, né? O que existe de ganhos, de benefícios, o que pode mudar de forma positiva, o que eu posso aprender com tudo isso? Então a resiliência, ela se dá muito nessa base de construir esse olhar positivo frente ao que eu posso aprender com as situações adversas,
frente a como eu posso evoluir, o que eu posso ser melhor, o que pode ser diferente na minha vida. Então essa é a minha primeira dica para você começar a fazer essa reflexão e ampliação de olhar e de consciência para sua vida. A minha segunda dica é para cultivar as emoções positivas. Diversas pesquisas científicas mostram que as emoções positivas, elas elevam a nossa saúde mental, né? A nossa felicidade, o nosso bem-estar na nossa vida. Então, a gente, quando fala de emoções positivas, a gente está falando do âmbito físico, emocional, social, ela impacta em diversas áreas da nossa vida. E aí, quando a gente fala de um diagnóstico crônico, a gente precisa começar a trabalhar as nossas emoções positivas para que elas evitem ou minimizem que a gente chegue em algum transtorno, né? Um transtorno de ansiedade, uma depressão. Então, a gente precisa se cuidar para que essas emoções elas fiquem sempre elevadas, porque se a gente começa a ter só emoções negativas, elas impactam diretamente em todas as áreas da nossa vida. Então, o cultivar essas emoções positivas, elas podem ser bem simples no dia a dia. Eu sei que se você se encontra num momento aí de dificuldade, de diversidade, o simples pode parecer muito difícil, mas eu peço que você faça, que você comece a cultivar, porque é muito importante para a sua saúde mental. E aí são exemplos de cultivar emoções positivas. Fazer coisas que você gosta muito, que te geram muito prazer. Então, assistir um vídeo gostoso, um filme, comer uma comida gostosa, escrever, ler, buscar ações no seu dia a dia que vão elevando as suas emoções positivas. E a minha terceira e última dica é você fortalecer os seus relacionamentos positivos. O fortalecimento dos relacionamentos positivos, ele te ajuda frente ao enfrentamento da doença, frente a esse momento de cultivar as suas habilidades para a resiliência. Muitas pesquisas mostram, né, que o relacionamento positivo ele é um dos pilares que a gente tem frente ao alcance aí do bem-estar, da saúde emocional e da felicidade também. Então tem as emoções positivas e tem os relacionamentos positivos. E é importante que você saiba que o enfrentamento de uma doença crônica, ela não pode ser feita sozinha. Ela não pode ser feita de forma individual. Ela tem que ser feita junto com os familiares que você possui ou com os amigos próximos, com a sua rede de apoio. E é importante ressaltar isso porque em muitos momentos a gente tende, no momento de dor, se recolher, né? Ficar mais introspectivo, ainda mais com uma doença crônica que a gente sente dor física, que a gente tem marcas no corpo, que a gente tem muitas vezes vergonha de ir pro mundo, né? De sair de fato. Então a gente acaba tendo esse recolhimento e muitas vezes esse recolhimento ele acaba prejudicando a nossa saúde mental, porque a gente acaba se isolando socialmente, a gente perde contato com as pessoas de confiança e aí a gente acaba desencadeando vários outros problemas. Então, fortalecer os seus relacionamentos positivos, enfrentar a doença com as pessoas que são sua rede de apoio, que são as pessoas que são amorosas com você, com as pessoas que você confia, com as pessoas que podem te ajudar a solucionar problemas, é essencial. E aí a gente faz aquela conexão, né, de como que eu vou olhar a vida diferente, como que eu vou olhar com mais positividade. Conforme você tem pessoas que estão dando base para você e fortalecendo as suas crenças positivas, isso vai ficando mais fácil, porque essas pessoas elas vão te ajudar a olhar para um futuro mais positivo, olhar com uma perspectiva diferente para a vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, eu espero que ele seja aí um pontapé inicial para que você se autodesenvolva, para que você amplie o seu olhar frente à diversidade e que você eleve e cultive mais ainda a sua resiliência. Até o próximo!